Tá muita gente hoje. O William não pode vir, tá trabalhando, porque eu ia estudar com Larissa a Bíblia. Aí ele disse que não podia. E hoje eu ia estudar com Larissa a Bíblia, ela que não veio. Mas é como ele falou hoje. Mas é como ele falou, se vê uma pessoa, o louvor vai existir, né? Imagina se ele não tivesse vindo hoje, só ia assumir. Som. Alô, som, alô, som. Ah. Isso é coisa de som aí. Bom dia, bom dia. Vamos nos pôr de pé. Vamos lá. A supremacia de Cristo brilhará. Eu louvo a Deus dos céus, que para sempre reinará. Lá. A supremacia de Cristo brilhará. Eu louvo a Deus dos céus, que para sempre reinará. Ele é soberano, a fonte do perdão. O amor é a sua essência, nele nasce a salvação. Ele é soberano, a fonte do perdão. O amor é a sua essência, nele nasce a salvação. Vamos lá. A supremacia de Cristo brilhará. Eu louvo ao Deus do céu, que para sempre reinará. A supremacia de Cristo brilhará. Eu louvo a Deus dos céus, que para sempre reinará. Toda plenitude habita em seu ser. Declarou a paz, pois seu sangue tem poder. Toda plenitude habita em seu ser. Declarou a paz, pois seu sangue tem poder. Ontem, hoje e sempre, eterno é o Senhor. Glória nas alturas, bendito é Salvador. Ontem, hoje e sempre, eterno é o Senhor. Glória nas alturas, bendito é Salvador. A supremacia de Cristo brilhará. Eu louvo a Deus dos céus, que para sempre reinará. Lá. A supremacia de Cristo brilhará. Eu louvo a Deus dos céus, que para sempre reinará. A supremacia de Cristo brilhará. Eu louvo a Deus dos céus, que para sempre reinará. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e provisão.
tem posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Faz do teu trabalho tua guerra. Quem em Cristo põe a vida, não pode mais olhar para trás, pois quem ao Mestre deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Prega a palavra, ensina ao teu redor, mostre em tua vida. Os homens, faz as boas novas tua vida. Quem tem posto a mão no arado, Não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Mulheres, tem posto a mão no arado, não pode olhar para trás. Quem em Cristo põe a vida, não pode olhar para trás. Quem tem posto sua a mão mão no arado, não pode olhar para trás. Quem em Cristo põe a vida. Homens comuns, eu e você, chamados pra amar e construir. no mundo desigual, Levar uma palavra viva de novos ideais, mostrando que o ser humano pode alcançar a paz. Homens comuns, eu e você, chamados pra sonhar, acreditar que a vida nos permite alguma levar uma palavra viva, tão pura e eficaz, que vai de cada um de nós, além do que é capaz. Deus quer terminar que começou em suas mãos, quer alcançar a todos nós através do perdão. Pois Deus quer terminar o que começou em suas mãos, quer alcançar a todos nós através do perdão. Homens comuns, eu e chamados pra sonhar, chamados
pra sonhar, acreditar que a vida nos permite algo mais, levar uma palavra viva, tão pura e eficaz, que vai de cada um de nós, além do que é capaz. pois Deus quer terminar O que começou sou em suas mãos, quer alcançar a todos nós através do perdão. Pois Deus quer terminar o que começou em suas mãos, quer alcançar a todos nós através do perdão. Podemos sentar. Vamos cantar um louvor para ser, né? Todos continuam aqui. Vamos continuar? Há um lugar que espera por nós, lá não há dor, nem ódio, nem rancor. Ó cidade santa, a paz chegará, vinda de Deus, e enxugará nossas lágrimas. Não haverá nem lua nem sol, Deus brilhará pra nos iluminar. Ó cidade santa, Deus o Senhor, o Criador, pensando em nosso bem, edificou com as próprias mãos a nova Jerusalém, que descerá dos altos céus e tudo novo será. Quem a herdar sempre será vencedor. Deus prometeu e há de cumprir o seu amor, em breve há de vir. A cidade santa, a paz chegará, vinda de Deus, e enxugará nossas lágrimas. Não haverá nem lua nem sol, Deus brilhará pra nos iluminar. Ó cidade santa, Deus o Senhor, o Criador, pensando em nosso bem, edificou com as próprias mãos a nova Jerusalém, que descerá dos altos céus e tudo novo será. Quem a herdar sempre será vencedor. Deus o Senhor, o Criador, pensando em nosso bem, edificou
com as próprias mãos a nova Jerusalém e descerá dos altos céus e tudo novo será. Quem a herdar sempre será vencedor. Não, tá bom. Tá bom. Bom dia, irmãos. Esse é o momento onde nós celebramos a Santa Ceia, onde nós lembramos da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero chamá-los a ler uma passagem comigo. Fica em Lucas 22, do 19 ao 20. Lucas capítulo 22, versículo 19 ao 20. E fala assim: tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Então, esse momento, Jesus Cristo instituiu a ceia aos discípulos, né? Isso deve ser um grande motivo de gratidão para nós, porque Ele fez por nós o que nenhum poderia ter feito. E assim, Ele morreu por mim e por você, fez algo que a gente jamais vai poder retribuir o que Ele fez por nós. Então, dos dois, são dessa escritura a gente pode tirar que Jesus Cristo Ele ofereceu o corpo como sacrifício para o perdão dos nossos pecados, que é representado pelo pão. E o sangue do seu sacrifício é representado pelo suco de uva. E ele instituiu esse momento como um memorial para nós, que a gente sempre deve celebrar, para que o coração da gente não se endureça, né? E se a gente sempre celebre até que Jesus Cristo um dia volte, né? Que Ele purifique nossos corações e nos prepare até o dia que Ele voltar para nos receber. Então, ao comermos do pão que representa o corpo de Jesus Cristo, ao tomarmos do suco de uva, a gente possa sempre refletir no amor de Deus por nossas vidas, por meio de seu Filho. Quero chamá-los à oração. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos redimido, Pai, da nossa natureza humana, Pai eterno, que nesse mundo, Pai eterno, sofre, Pai eterno, e esperamos no Senhor a reconciliação, Pai eterno, de tudo. Pai, que o Senhor use nossas vidas, Pai eterno, por favor, perdoe os nossos pecados, ajuda-nos sempre a estarmos, Pai eterno, reflexivos com relação ao amor do Senhor, Pai eterno, e que vivamos uma vida de arrependimento, até a vinda do Teu Filho do Homem, Pai. Nos prepare para esse momento. Muito obrigado, Pai, pelo que o Teu Filho fez por nós. Em nome de Jesus Cristo, eu te oro agradecido. Amém.
E esse é o momento das nossas ofertas, onde nós honramos a Deus com nossos recursos. Os recursos que Deus tem dado a nós, e a gente devolve, na verdade, parte deles. Quero chamá-los a ler comigo Gênesis capítulo 4, versículo 2 até o 4. Versículo 2, a parte B, né? Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Certo até aqui. Então, a gente vê no coração de Abel que o ponto é que não era o fato de Caim ser agricultor e ele pastor de ovelhas, mas como ele ofertou a Deus, né? Ninguém mandou Abel ofertar, mas ele respeitou um preceito no coração dele. Ele teve gratidão porque ele sabia quem era Deus para ele, né? E é esse o Espírito de Deus quer que nós tenhamos, né? Que a gente reconheça Ele, né? Em todos os caminhos. A oferta não é só o que você oferece a Deus devolvendo no culto, mas é a sua vida em si que deve ser uma oferta para Deus. Assim como dia a dia, a questão de você adorar a Deus, pegar suas primeiras horas do dia como primícias, né? Para ofertar a Deus, é um conjunto, né? Se sua vida é consagrada a Deus, então Abel ele entendia, e ele adorava a Deus, ele entendia quem era Deus para ele. E é esse o espírito que Deus quer que tenhamos com relação a Ele. Saber que nós servimos ao Senhor deste universo, não é qualquer Deus, e que merece toda a honra e toda a glória. Nesse momento, que a gente possa honrar a Deus com nossos recursos. Quero chamá-los à oração. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem dado tudo que nós precisamos, Pai. Graças a Ti, Pai eterno, nós não somos nada, Pai eterno, sem Ti, Pai. Graças a Deus, se hoje nós temos algo de bom, Pai, é porque tudo devemos ao Senhor, Pai. Por favor, Deus, aceita nossas ofertas, Pai. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus Cristo, te oro agradecido. Amém. Vamos nos pôr de pé. Cantar mais um louvor. Durante esse momento você pode fazer como sempre a sua oferta. Vamos lá. Quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como nosso Deus? Me treina pra lutar, me mostra onde devo sempre andar. Glórias ao nome do Senhor. Quem é Deus acima? Quem é Deus acima do Senhor? Oh, quem é rocha como nosso Deus? É força e proteção. Ele é a torre de libertação para quem confia no Senhor. Me treina pra lutar, me mostra onde devo sempre andar. Glórias ao nome do Senhor. é força e proteção. Ele é a torre de libertação para quem confia no Senhor. É força
salvação para quem confia no Senhor. Podemos sentar. Graça e paz, irmãos. Como se preparar para um apocalipse zumbi? Giovana, como é que se prepara para um apocalipse zumbi? Miguel, como se preparar para um apocalipse zumbi? Milena, Braga, Bunker, né? Certo. Então hoje eu vou falar sobre um tema que é parecido com esse, tá, gente? O nome da aula de hoje é Como se preparar para o fim do mundo. Esse tema fim do mundo é um tema que sempre assustou as pessoas em várias épocas, sempre viveu no imaginário assim do ser humano, né? Durante vários tempos, passados, presentes, principalmente em períodos de virada de século. E quando a gente fala de virada de milênio, mais ainda. Eu acho que algumas pessoas lembram de quando chegou 1999, e aí as pessoas ficaram pensando, o que é que vai acontecer quando fazer a virada para o ano 2000, né? Jesus vai voltar, né? Vai cair um cometa, o planeta Terra vai pegar fogo, vai parar todo o sistema eletrônico de informática de uma vez, vai bugar tudo. Aí eu queria mostrar umas imagens para vocês que eu peguei aqui da época de... Aqui, gente. Isso aqui é um jornal do ano 99, tá? Já prevendo, tentando acalmar a população da época, né? Cuidado, né? Logo assim, tá, cuidado. O mundo pode acabar em 2000, a menos que o seu parque de informática, aí, Clivandi, esteja preparado para o bug do milênio. Tá? Então tinha essa imaginária aí que essa virada para o 2000 ia acontecer muita coisa sinistra, tá, né? Evite o fim do mundo na sua empresa, vê? Atualizando o seu hardware para enfrentar o bug do ano 2000. Passa aí. Isso aqui já é uma literatura mais antiga, né? E aí o título desse livro é O Fim do Mundo no Ano 2000, né? Então, já na década de 50, na década de 40, as pessoas já tinham esse imaginário, quando tivesse virada de milênio, ia acontecer alguma coisa com o planeta Terra, né? Ia acontecer alguma coisa com o mundo. Então, eu tinha um certo temor e terror para as pessoas assim dessa época, né? Com relação à chegada do ano 2000, a virada do milênio. Passa aí. Vê, aí já tem aqui o disco da Xuxa, né? O pessoal fala que se girar o disco da Xuxa ao contrário, se ouve umas coisas sinistras, né? Agora vê, disco da Xuxa com o ano 2000. Então deve ser pior ainda, né? Se você girar esse disco ao contrário, vai abrir um portal assim para um lugar bem sinistro. Então imagina o que estava na mente das pessoas nesse período, gente. Passa aí. Tinha o imaginário que também as pessoas iam começar a usar um chip na mão e na cabeça, né? E esse chip ia controlar as pessoas, e as pessoas iam ser conduzidas por um chip. Agora imagina, você ter um chip da Claro na sua cabeça, e aí você vai pagar lá a sua fatura, né? O seu cartão, aí a mulher fala, você quer parcelar? Eu quero parcelar em 3 vezes. Aí você bota a sua cabeça na maquininha lá, tá? Aí imagina, você fazer isso várias e várias vezes, como é que vai estar a sua testa, né? Depois de uma tarde no shopping, né? Acho que vai estar bem danificada, né?
Então também existia esse imaginário aí que a tecnologia ia tomar conta do homem, e o homem ia ser conduzido para a ruína a partir de um chip que ia ser introduzido na testa, na mão, né? E aí você pensar isso é você olhar para aquelas pessoas que vendem o chip da Claro e da Oi ali na frente do Shopping Boa Vista, né? Imagina como é que você vai olhar para uma pessoa dessa. Ah, rapaz, ali é um enviado do inimigo, olha para ali, está querendo aliciar as pessoas para o inimigo, vendendo o chip da Oi e da Claro. Enfim. Só que esse imaginário do ano 2000 não era exclusividade do ano 2000. Tem um livro de um historiador que ele vai falar sobre a virada do ano 999 para o ano 1000. E ele fala assim que aconteceu muito rebuliço na Europa medieval nessa época, porque também se alimentava a ideia de que essa virada de milênio ia acontecer o fim do mundo, Jesus ia voltar para julgar a humanidade, o mundo ia ser destruído em chamas, ia acontecer um apocalipse, ia acontecer várias coisas. E vê, se hoje, está nos anos 2000, aí, século 20, 21, né? As pessoas criam esse mundo, esse universo de ideias. Imagina o que se criava na Idade Média, né, na mente das pessoas com relação a isso. Então era uma coisa muito fértil. Tem um rapaz da época que ele escreveu um diário, sabe? Era um teólogo chamado Ademar, ele era francês. E aí nesse diário ele vai falar assim que estava na iminência, né, da virada do milênio, mas se acreditava que o apocalipse ia acontecer não do ano 999 para o 1000, mas no ano 1033. Por quê? 1000 anos da crucificação de Jesus. Então criou assim uma ideia, não vai ser no ano 1000 mais não, gente. Não aconteceu nada no ano 1000, vai ser no ano 1033. Aí se adiou e jogou para o 1033. E o que acontece? Muita gente começou a fazer viagens da Europa para Jerusalém. Nessa expectativa que no ano 1033... Jesus ia voltar para julgar o mundo ia acabar, e as pessoas precisavam estar na Jerusalém, que é a cidade de Deus. Aí houve uma densa, extensa caminho de comerciantes, população, todos na direção de Jerusalém, vindo da Europa nesse período, no ano 1033. Esse Ademar, ele foi um teólogo francês, e ele afirmava que tinha um apóstolo que ninguém lembrou, chamado São Marçal, que coincidentemente era o santo da cidade dele. E aí ele ia provar para a igreja, né, na sua cidade, que São Marçal também foi um apóstolo de Jesus. Então ele tinha essa teoria, ele tinha toda a argumentação, ele conseguiu o apoio da cidade dele, a cidade dele em peso estava apoiando esse Ademar. E aí no dia que ele foi fazer a explanação dele, apareceu um teólogo de outra cidade chamado Bento. E aí esse Bento refutou todos os argumentos dele, falou, não tem noção nenhuma, não existe São Marçal, isso não é citado na Bíblia, nas Escrituras. Aí esse Ademar pensou assim, mas pelo menos eu tenho o apoio da minha cidade. Só que a cidade se voltou contra ele por causa desse Bento. Aí ele ficou sem ninguém, sem argumentos, sem apoio. O que ele faz? Vai fazer a viagem para Jerusalém no ano 1033. Aí ele larga tudo e fala, pelo menos eu vou para Jerusalém esperar a volta de Cristo em 1033. E aí quando ele chega em Jerusalém, chega no ano 1033, o que acontece? Nada. E aí um ano depois ele morre na cidade santa de Jerusalém. Então tem muito relato sobre essas transições de época, de milênio e imaginário das pessoas. Mas a Bíblia ela vai falar sobre episódios de um momento em que Jesus vai vir para a terra, julgar vivos e mortos e conduzir os fiéis para a casa do Pai. Jesus relata isso, né? E as Escrituras relatam isso também. Então eu queria ler uma escritura que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 ao 18. Vamos ver lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 ao 18. E aí diz assim, conforme a palavra do Senhor, dizemos a vocês que nós, os que tivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, porque dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus,
O próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Então, os apóstolos, eles reproduziam a instrução que eles receberam do Senhor, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, sobre um momento que Jesus voltaria para julgar vivos e mortos, né? Então, os cristãos, eles sempre estavam nessa iminência desse momento de que Jesus voltaria, e eles precisariam estar preparados, né, para estar diante de Deus e diante de Cristo. E essa carta que o apóstolo Paulo escreve, tanto a primeira carta como a segunda, aos Tessalonicenses, ele vai falar sobre isso, ele vai falar sobre duas coisas. Ele vai passar informações sobre como seria esse evento, mas mais importante do que isso, ele vai direcionar para onde os irmãos devem colocar a fé para estarem preparados para esse momento. Então, mais do que passar informações e conhecimento, ele queria que os irmãos estivessem, na hora que isso acontecesse, firmados em Jesus. E aí, para isso, eu queria ler com vocês, a gente vai passar para frente um pouquinho, 2 Tessalonicenses, capítulo 1. A gente vai ler o versículo do 1 ao 4. É a segunda carta, né, aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo do 1 ao 4. E aí o apóstolo diz assim para esses irmãos, né? A igreja dos Tessalonicenses em Deus, o nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como é justo, porque a fé de vocês tem crescido cada vez mais, e o amor de todos vocês uns pelos outros tem transbordado. Portanto, nós nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus, pela perseverança e pela fé que vocês têm demonstrado em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Até aqui, né? Então, a igreja de Tessalônica, né, os tessalonicenses, eles eram muito perseguidos na época que essa carta foi escrita. E era uma perseguição implacável que envolvia morte, martírio, tanto a igreja como individualmente, né? Nesse período, lembrem que a igreja cristã é um grupo minoritário, tá, gente? É uma minoria. Você tem um grupo repleto de religiões, de poderes políticos, e o grupo cristão, os cristãos ainda são um grupo pequeno. E como provavelmente todas as minorias, eles sofrem um certo tipo de perseguição. E nesse caso, a perseguição que eles sofriam era a perseguição de morte. Só que o apóstolo Paulo glorificava o nome de Deus, que mesmo com a perseguição, eles ainda eram amáveis uns com os outros, eles ainda perseveravam na fé do Filho de Deus, eles ainda estavam firmes na palavra de Deus, mesmo com toda essa perseguição, morte e opressão que eles viviam, tanto pessoalmente como coletivamente. Então o apóstolo Paulo ele fica muito animado com esse coração desses irmãos. E aí você vai para o versículo 11 e 12 desse mesmo capítulo, e ele diz assim, versículo 11 e 12, nesse mesmo capítulo: por causa disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça digno da vocação, e com poder cumpra todo o bom propósito, toda a boa obra da fé. Oramos assim para que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado por meio de vocês, e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo o seguinte, que quando esses irmãos eram perseguidos, eram oprimidos, e mesmo assim perseveravam na fé, o nome de Deus era glorificado. Quando esses irmãos eles insistiam, quando tudo era contra, tanto internamente como externamente, o nome de Jesus era glorificado. E ele está dizendo isso para eles, a persistência, a perseverança de vocês glorifica o nome de Deus. Deus é glorificado com a perseverança de vocês, em meio a todas essas perseguições. Então o apóstolo Paulo estava querendo, ao mesmo tempo, preparar aquele povo para tempos difíceis que ainda iam vir para eles, né, de muita perseguição. E a direção que ele dá para eles é: fiquem firmes na fé. E eles estando firmes na fé, mesmo dentro da perseguição, eles ainda estariam salvos nas mãos de Deus.
E isso faria com que o nome de Deus fosse glorificado. Então era essa sequência que o apóstolo Paulo queria ensinar para eles. Quanto valia a pena perseverar na dificuldade, na perseguição, na carência, na opressão, na dor, porque isso glorificava o nome de Deus e isso fazia com que eles continuassem salvos, né, pela graça e misericórdia de Deus. Os tessalonicenses sofriam muitas perseguições, né, por serem cristãos e se reunirem como igreja, tá? A igreja cristã, como eu disse, era uma minoria, era perseguida pelo governo, outras religiões, poder econômico daquela época, e era algo explícito, tá, gente? A perseguição não era assim, não era uma interpretação de um fato. Era uma perseguição explícita, assim, ó, eu estou perseguindo você mesmo, você está sendo perseguido, tá? Não é interpretar, não, eu acho que isso aqui mais parece uma perseguição. Não, era explícito. A gente quer matar vocês, a gente quer que essa igreja acabe. Era assim, gente. A perseguição que eles sofriam, né? E inclusive outras igrejas também nesse período, né? Nos primeiros séculos. E mesmo assim eles perseveravam na fé do Senhor, né? Porém, nós chegamos nos tempos atuais, onde não há tanto essa perseguição na igreja, né? Em alguns contextos do nosso tempo, você tem até situações e regiões em que a igreja consegue conviver bem com os governos, com os locais, existe uma certa tranquilidade, existe uma certa, um certo conforto, né? Envolvendo a vida dos cristãos e as próprias práticas da igreja, né? E nesse momento que não há perseguição, o que é da nossa fé, né? É aí que o apóstolo Paulo e o próprio Jesus vão falar de um segundo aspecto que também tem o mesmo poder que a perseguição, que é o esfriamento do amor, que é o esfriamento da fé. A Bíblia vai falar de dois movimentos que vão na direção da igreja e dos cristãos para apagar a fé, que é a perseguição, é um, e o outro é o esfriamento do amor e da fé. Então, dependendo do contexto que a igreja vive, ela vai precisar combater um tipo de luta, né? Os tessalonicenses, eles combatiam a luta de perseguição física, né? Emocional, psicológica. Em alguns contextos, a luta que a igreja vai precisar travar é contra o esfriamento da fé, o esfriamento do amor. E aí eu queria ler com vocês uma passagem que está em Mateus 24, versículo 10 ao 13. Mateus 24, versículo 10 ao 13. Mateus capítulo 24, versículo 10 ao 13. E aí Jesus vai falar assim, sobre os últimos tempos também, né? Naquele tempo muitos me abandonarão, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, ao mesmo tempo que o apóstolo fala que tempos difíceis virão para aquela igreja, ele também diz e Jesus também diz, que outra luta que virá é contra o esfriamento do coração, o esfriamento da fé, que é uma mesma luta, que vai requerer o mesmo esforço, o mesmo empenho e a mesma perseverança em se firmar em Jesus Cristo. Tanto a perseguição como o esfriamento têm o mesmo poder de nos tirar de Deus. E requerem de nós o mesmo movimento na direção de nos agarrarmos no Filho de Deus, com todas as nossas forças. O que é que os tessalonicenses estavam fazendo aqui, gente, para ficar firmes? Eles estavam agarrados em Jesus. O que é que devemos fazer na luta contra o esfriamento da fé? Se agarrar em Jesus. Então esse é o conselho que o apóstolo Paulo e Jesus dá para as igrejas, né? Que é perseverar na fé. Então, para que tanto a perseguição como o esfriamento da fé sejam vencidos, precisamos nos firmar em Jesus. Então, esse é o recado que os apóstolos e o Cristo dão para nós, né? Para a igreja, né? De todos os tempos.
Lembrar do que acontecerá no futuro também ajuda a gente a tomar decisões nessa vida agora. Então, a ideia de Paulo falar sobre o que vai acontecer no futuro era para que os irmãos tomassem decisões no presente, para estarem prontos para receber esse futuro de Deus. E aí eu queria ler com vocês a história de uma pessoa que entendeu isso, que está em Lucas capítulo 19, versículo do 1 ao 9. Lucas 19, versículo do 1 ao 9. Jesus ele vai ao encontro de uma pessoa chamada Zaqueu. Lucas 19, versículo do 1 ao 9. E a escritura diz assim: Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu em uma figueira brava para poder vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido, né? Então, como é que Zaqueu, avaliando os sinais, né, que eram apresentados por Deus para ele, que atitudes ele tomou diante de Jesus? Que atitudes Zaqueu toma diante da iminência, né, de estar na presença de Deus um dia? Ele muda de vida, ele se arrepende dos seus pecados e ele vai atrás para resolver cada pendência da vida dele. Fala: Jesus, se eu extorquir alguém na minha profissão, eu vou atrás dessa pessoa e vou ressarcir com 4 vezes mais. Então esse coração de Zaqueu significa se firmar em Jesus. É você se arrepender dos seus pecados, você assumir a consequência dos seus atos e ir atrás para poder remediar cada um deles com a presença de Deus na sua vida. E foi isso que Zaqueu fez. Zaqueu mudou de vida, reconheceu seus erros e procura reparar os danos que ele mesmo causou, para poder servir a Jesus. Então, a partir disso, Zaqueu ele tomou a decisão de, diante de Cristo, ter uma vida responsável espiritualmente. Então, ele se tornou uma pessoa responsável espiritualmente diante de Cristo. Foi uma decisão que ele tomou. Então, Deus ele é louvado por meio dessas atitudes de persistência da fé. Deus ele é louvado no meio dessas atitudes, em meio à perseguição. E Deus é louvado e glorificado com as atitudes que tomamos em meio à iminência do esfriamento da nossa fé, de se agarrar em Jesus Cristo, de ir correndo aos pés de Jesus, de investir na sua vida espiritual. E Deus é honrado com a vida de fé e boas obras dos cristãos, né? Então, quando isso acontece, o nome de Deus é glorificado, né? Então, o apóstolo Paulo, ele aponta para Jesus. Então, se nós ficarmos firmes em Jesus, podemos enfrentar e esperar as dificuldades que o mundo e o nosso próprio coração vão colocar diante de nós. Então, estar firme em Jesus é você estar preparado para todas essas coisas que virão e para estar na presença de Deus no último dia, porque Jesus vai voltar para julgar vivos e mortos e levar os fiéis à casa de Deus, à presença de Deus, que é o nosso Pai. Ele deseja que nesse dia nós estejamos preparados, estando firmes em Jesus, tendo uma vida responsável espiritualmente com Deus e uns com os outros, como Zaqueu foi responsável diante de Cristo, né, com a sua vida espiritual. Eu queria mostrar só uma imagem a mais, não sei se Jackson pode passar aí.
Passa aí de novo. Pulou um aí. Uma, vai, passa. Então tá. Então eu vou descrever essa imagem. Era uma imagem de um cometa acertando o planeta Terra, né? Que também há esse imaginário de que nessas épocas, né, a Terra vai ser atingida por um cometa, né, um planeta. E aí eu fiquei pensando assim, tem um irmão da igreja da gente que ele estuda os astros, né? Então eu preciso ficar muito atento ao movimento que ele vai fazer, porque vai indicar muita coisa, né? E ele tomou a decisão, gente, ele morava no nível do mar, né? E agora ele está se mudando para uma localidade que fica 200 metros acima do nível do mar. Eu falei, isso é algum sinal. Por que ele está saindo do nível do mar, né? E aí tem essa história do cometa que está circundando a Terra, né? a Via Láctea, o sistema solar, né? Então esses sinais podem falar muita coisa para nós. Mas brincadeiras à parte, eu queria muito que a gente pudesse ficar com esse conselho do apóstolo Paulo, né? Que nós estamos na iminência, né, de receber perseguição, né, a tentação do esfriamento da fé, e estar firmes em Jesus é a maneira de a gente poder passar por todas essas coisas e receber Deus na sua volta, né, quando Ele vai julgar vivos e mortos e nos levar para a presença do Pai. E aí eu queria terminar com oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela sua palavra, Deus, que mais do que trazer conhecimento para nós, Deus, nos ajuda a ter o coração e a atitude correta diante do Senhor, Pai. Queremos que a cada dia, Deus, a gente possa se firmar no Seu Filho. Queremos poder lutar, Deus, contra a perseguição, contra o esfriamento da nossa fé, Pai, que são forças que estão sempre nos acompanhando, Deus eterno, nos desejando tirar do Senhor. E queremos agradecer porque o Seu Filho é suficiente, Deus, para a gente poder permanecer em Ti, Pai, resistir e chegar ao último dia na presença do Senhor. Nos ajuda, Deus eterno, a estarmos firmes, a estudarmos a Bíblia, nos arrependermos dos nossos pecados, Pai, a nos retratarmos, Pai, de tudo aquilo que precisamos retratar uns com os outros, Pai, porque esse é o desejo do Senhor, e quando fazemos esse movimento, Pai, Seu nome é glorificado através de nossas vidas, Pai, que nós glorifiquemos o Teu nome com a Tua salvação em nós. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Vamos nos pôr de pé. Mais uma vez, né? Vamos cantar mais um louvor. Muito alto. Os que confiam no Deus eterno recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, nunca perdem suas forças, correm, não se cansam, juntos se alegram, juntos cantam. Os que confiam no Deus eterno recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, nunca perdem suas forças, correm, não se cansam, juntos se alegram, juntos cantam. Porque o Eterno criou o mundo inteiro e o governa em todos os tempos. Ele não se cansa e não fica fatigado, e ninguém pode medir o seu saber. Até os jovens se cansam desse mundo e os moços tropeçam e caem. Até os jovens se cansam desse mundo e os moços tropeçam e caem.
mas que confiam no Deus eterno, recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, nunca perdem suas forças. Correm, correm, não se cansam, juntos se alegram, juntos cantam. Porque o Eterno criou o mundo inteiro e o governa em todos os tempos. Ele não se cansa e não fica fatigado, e ninguém pode medir o seu saber. Até os jovens se cansam desse mundo, e os moços tropeçam e caem. Até os jovens se cansam desse mundo, e os moços tropeçam e caem. Mas que confiam no Deus eterno, recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águia. Nosso culto está encerrado. Um ótimo convívio. Obrigado.